É muito bom estar aqui. Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias. Eu queria ler Lucas capítulo 11. Uma história que Jesus contou que é conhecida como a parábola do filho pródigo, ou filho perdido. Eu uma vez escutei uma pessoa falando que esses nomes que vêm na Bíblia, eles não fazem parte do texto. A Bíblia foi sendo traduzida e adaptada para as línguas, e aí essa divisão em capítulos e versículos e os títulos foram colocados para ficar melhor de você achar, encontrar o que você quer ler, de administrar melhor sua leitura. Então, talvez na sua Bíblia tenha esse título, Lucas no capítulo 15, lá no versículo 11, a parábola do filho pródigo. E eu vi uma vez uma pessoa falando que um nome melhor para essa história seria a parábola do pai amoroso. Porque é mais do que só o filho que se perdeu, né? A história é sobre como que o pai trata os seus filhos, né? Então vamos ler aqui, a partir do versículo 11 do capítulo 15. Jesus já estava há um tempo pregando, as pessoas iam se amontoando em volta dele, a multidão. E os fariseus até olhavam, ele estava na casa de um fariseu. Aí os fariseus se juntavam, olhavam e falavam assim, nossa, mas quem que é esse que prega, fala que é Deus, mas é cheio de pecador em volta dele, desse povo que não presta, né? Mas Jesus falava e cada vez ajuntava mais pessoa perto dele. Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui. Aí, pronto. Então, lá no versículo 11, ele já estava pregando, e então fala assim, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, o que mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, mas não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Obrigada. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu ele de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele.
Então o pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa provavelmente é uma das parábolas mais conhecidas, né, de Jesus, além da transformação da água em vinho e da multiplicação dos peixes, né? Essa está entre as top 3 dele. Apesar de aparecer só no livro de Lucas, mas é uma parábola muito bonita, né? Que fala da relação do pai com os filhos, é sobre família. E a gente se apega a entender que o entendimento que a gente tem dessa parábola é que Deus nos aceita do jeito que nós estamos, né? Talvez nós chegamos, temos uma vida com Deus, chega um determinado ponto, a gente fala assim, não quero mais. E aí a gente vai para a gandaia, né? Eu já tive muito amigo que falou assim, eu vou aproveitar a vida mesmo. Aí quando eu tiver mais velho, que eu já não tiver mais essas coisas assim de sair em festa e pegar menina todo fim de semana, aí eu volto para a igreja, né? Já vi muita gente falando assim. E aí a gente tem esse entendimento, né, de que é como que Deus recebe esse filho, então, que resolve voltar. E, de fato, Deus nos recebe do jeito que nós estamos. Né? Deus não quer que você venha e fale assim, antes você vai se lavar, vai pôr uma roupa bonita, vai acertar suas contas, depois você vem. Não, Deus não faz isso conosco. Né? Ele recebe qualquer um do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos, com tudo que nós fazemos, de bom, de ruim, de certo ou de errado. Porque isso não é problema para Deus, isso não vai, o que a gente faz de errado, ou os defeitos que nós temos, não vão impedir Deus de nos amar. Mas aí a parábola fala do outro filho. Nessa época, como que funcionava uma herança, uma divisão de bens? O filho mais velho tinha direito à metade, pelo menos a metade. A outra metade ia ser dividida entre todos os outros filhos. Como eram só 2, cada um ia ficar com 50%. Então, o pai pegou a metade e falou assim, tá bom, você quer ir, vai embora. Porque também, cada um cuida da sua vida, cada um sabe o que faz. A gente tem que ser responsável pelo que a gente faz, né? Depois eu não posso virar e falar assim, meu pai. Ao invés de virar e falar assim, não, filho, fica, ele deixou eu ir, me deu dinheiro, é culpa dele. Não, não é. A responsabilidade é do filho. Ele foi, fez o que quis, gastou o dinheiro do jeito que queria, e agora ele tem que entender que o problema foi ele que criou, foi ele que gerou. E esse filho, depois de tudo que ele passou, ele teve essa consciência, porque chegou um momento que ele estava lá dividindo comida com os porcos. Para o judeu, trabalhar com porco era das coisas mais humilhantes que tinha. Era um serviço que era assim, bem chulo, grosseiro. E ele teve que chegar a se submeter a isso. Por quê? Porque existe até um termo que a gente usa no direito. A Bruna me ajuda aí, qualquer coisa se eu estiver errada, doutora Bruna. Que o direito chama de pródigo, aquele que começa a liquidar os seus bens sem limite, sem medida. Então, a justiça dá a possibilidade de você ir lá e interditar essa pessoa, que é no sentido, tipo assim, pega tudo que essa pessoa tem e impede ela de sair gastando. Então, o pródigo é aquela pessoa que não tem limite, que não pensa no dia de amanhã, que não está nem aí. Eu estou com isso na minha mão e eu vou gastar isso aqui agora. E depois de ter feito tudo isso, a palavra pródigo se incorporou ao direito por conta dessa história da Bíblia, tá? E depois de ter gastado tudo que ele tinha e ter ficado sem nada, ele teve que se submeter a situações mais humilhantes, que ele nunca imaginou que ele poderia passar. E ele bem lembrou, falou assim, nossa, os funcionários do meu pai estão comendo melhor do que eu. A que ponto cheguei, né? Diz o cobrador, né? A que ponto chegamos? E foi isso que aconteceu com ele. Ele chegou no momento que ele falou assim, nossa, olha onde que eu estou. Né? Tive que arrumar um emprego de cuidar de porcos e comer da comida deles, vagem, que também era uma comida bem assim, era como se fosse a coisa mais barata de se comprar para comer, então era o que você dava
os bichos mesmo, para os animais. Não era nem resto da comida das pessoas. Era só para os animais mesmo aquilo. Mas ele conscientemente falou assim, eu vou voltar para o meu pai. E eu vou falar para ele, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele se responsabilizou por tudo que ele fez. Então foi um filho que quis o quê? Pensou só em si. Não pensou em mais ninguém. E foi lá e achou-se que tinha o direito de pegar o que era dele e fazer o que ele bem entendesse. E porque ele viveu pensando só em si, as coisas acabaram do jeito que acabaram. E quando ele volta para casa, esse pai recebe ele muito bem. E às vezes a gente fica como o irmão mais velho que ficou em casa. Então eu queria trazer aqui hoje o pensamento do irmão mais velho. Que a história é linda, né? O filho voltar fedendo a porco, a lavagem, sujo, sem nada. E aí o pai chama os funcionários, fala assim, ó, pega o boi mais gordo, mais bonito, e aí a maior arroba que tiver, que nós vamos fazer um churrasco, e é com esse. Esse que talvez o pai poderia até vender e ganhar muito dinheiro, não, nós vamos gastar ele, porque nós temos que festejar, nós temos um motivo para festejar, o filho voltou para casa, né? E Deus ainda... A história fala que quando um pai dá uma capa para o filho, é um símbolo de que ele está tornando esse filho o herdeiro dele. Então, foi outra coisa que o filho mais velho ficou com mais raiva ainda, porque falou assim, nossa, mas ele já tinha gastado o que era dele, aí ele volta e meu pai ainda faz ele herdeiro de novo, ou seja, eu vou ter que dividir de novo o que já era meu, que eu fiquei aqui guardando, que eu não gastei com prostituta, com bebedeira, com balada, com algazarra, e aí me chega aqui, ele ainda vira herdeiro de novo. Então, o pai ainda fez isso com o filho, deu a ele a capa, mandou pôr sapato nele, roupa nova, deu um anel, como símbolo de aliança de novo com esse filho. E nesse momento, o que a gente entende é que esse filho nunca deixou de ser filho. Ele sempre foi. Ele estava perdido, mas há um prazer muito grande no pai de receber ele em volta. Mas ao tempo que o pai tem um prazer e uma alegria muito grande de receber esse filho de volta, o irmão mais velho não tem nenhuma alegria. O irmão mais velho não tem a capacidade de olhar para o irmão mais novo dele e ter a mesma coisa que o pai teve, que foi compaixão. E esse irmão fica irado. Porque enquanto ele acha que o irmão estava certo e ele estava errado, ele tem uma atitude que, na verdade, é igualzinha que o irmão dele teve. Aqui, agora, que era para ser tudo para mim, não é mais. Nesse momento, o irmão dele pensou em quem? Nele mesmo, em si próprio. Ele não teve capacidade de pensar que a família reunida é muito melhor do que ele ganhar tudo e ficar com tudo para ele sozinho. E ele não quis ir festejar. O pai foi lá, insistiu com ele. Vamos, meu filho, que isso, seu irmão voltou. Vamos lá, vamos comer também do churrasco, vamos participar da festa, vamos ficar alegre também. E aí ele fala, nervosinho com o pai dele, né? Eu estou trabalhando aqui todos esses anos, igual um escravo para você, e você nunca fez um churrasco para mim. Aí esse daí que saiu, pegou o dinheiro, gastou até o último centavo, volta de mão vazia. Você recebe dele, faz o melhor churrasco de todos para ele. Eu não quero ir, não. Eu, longe de mim, não quero participar dessa festa, não. E aí o pai vira para ele e fala assim, uai, filho, mas não é possível que você não está enxergando. Seu irmão foi embora e ficou sem nada, enquanto que você que estava aqui, tinha tudo. Era tudo seu. Esse filho, se quisesse pegar o boi de maior arroba lá e fazer um churrasco, ele poderia ter feito, e o pai não teria negado ele. Mas porque a gente tem essa relação do merecimento. Eu estou aqui trabalhando, então é justo que esse churrasco seja para mim, não para o meu irmão.
E aí a gente fica trabalhando com esse conceito de justiça, de que Deus tem que me dar o que eu mereço, e quem não faz as coisas certas, quem não faz errado, que pague por si só. Eu fiquei pensando, é lógico, quando o filho chega no pai e fala assim, me dá meus bens, divide a herança e antes do senhor morrer, já passa a herança para a gente. Aí o pai foi, passou. E depois de um tempo ele falou assim, estou vazando fora, eu vou viver minha vida. Então tá bom, você é adulto, você é responsável, vai cuidar da sua vida. E aí, às vezes, eu penso na minha cabeça, o irmão mais velho, isso é uma imaginação, né, gente? Isso não está escrito na Bíblia, mas são coisas que eu gasto, às vezes, meu tempo pensando. O irmão mais velho, em momento nenhum, a palavra de Deus fala que ele se preocupou com o irmão mais novo dele, né? Em momento nenhum fala que ele pensou em, tipo assim, nossa, deixa eu ver onde que meu irmão está. Nossa, deixa eu ir lá atrás dele, ver o que ele vai fazer. Nossa, deixa eu ver se ele está precisando de alguma coisa, de alguma ajuda. Não conta isso na história. Não é verdade? Ele ficou lá, cuidando das coisas dele, por quê? Porque, de fato, mostra aqui que a consciência dele é que o que era dele era mais importante do que o que era nosso. Por isso que quando o irmão dele volta, ele não recebe o irmão dele. Porque aquilo que ele achava que era só dele, particular, individual, foi ameaçado. Mas o pai não, o pai tem um grande prazer em receber o filho mais novo, todo arrebentado, independente de como estava, foi lá e fez uma festa. E eu queria trazer a consciência nossa que, de fato, Deus recebe qualquer um de nós. Deus me recebeu. A gente usa esse termo, né? Deus me recebeu, Deus me aceitou, Deus me chamou, Deus me escolheu, né? E a gente fala essas palavras para poder dar a entender como que a gente se agregou a essa família e veio fazer parte dela, né? Para demonstrar para as pessoas que Deus nos ama, independente se a gente está acertando ou errando, né? Na verdade, a palavra depois fala que nenhum que já era deles nunca se perdeu. Então, esse filho, apesar dele falar assim, ele estava perdido e foi achado, ele sempre foi filho. O fato dele ter ido embora para longe nunca tirou dele o fato dele ser filho. Mas ele perdeu o irmão. E nós aqui, na igreja, falamos, né, para as pessoas, porque Deus te quer do jeito que você está, você não precisa se lavar, se limpar, não precisa vestir a sua melhor roupa, você não precisa vir com uma pose ou uma aparência de que você é muito bom, que você é muito santo e que você só faz coisa certa. Não. Do jeito que você vier, Deus te ama desse jeito aí. Mas e nós, que somos os irmãos que estão recebendo irmãos? Como é que às vezes a gente tem agido com os nossos irmãos? Porque o pai tem a capacidade de olhar para o filho e olhar para ele com compaixão. Mas muitas vezes nós não temos esse olhar de compaixão para aqueles que são nossos irmãos. E o pai que quer agregar outras pessoas à sua família, lá a palavra de Deus fala que quando Cristo morreu, ele se fez o primeiro filho de muitos de Deus. E o plano de Deus para a humanidade é que todos nós nos tornássemos família dele de novo. Por isso que Jesus veio como homem, né? Cumpriu, são várias missões, se você for pegar naquilo que Jesus veio fazer e cumpriu aqui, mas uma delas era para tornar o irmão mais velho, ele era o único filho de Deus. E ele fez tudo o que fez, por um dos motivos foi para nos tornar irmãos mais novos dele. E será que a gente tem olhado para as pessoas e visto eles como também irmãos? Principalmente, às vezes, aqueles que já estiveram na convivência da família e talvez fizeram uma burrada, fizeram uma cagada. Às vezes fizeram alguma coisa que tocou o seu senso de justiça e te deixou chateado, te deixou magoado. Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes alguém, né, aparece e você fala assim, nossa, depois daquilo tudo, não é verdade? E fulano ainda vem conversar comigo. Não vou fazer churrasco para esse fulano aí, não.
Então, a nossa capacidade de talvez transformar pessoas que erraram muito, mas transformar essas pessoas em nossos irmãos e trazer eles para agregar a nossa família, será que a gente tem conseguido fazer isso? Porque aí a gente tem que analisar a nossa vida. Deus tem essa capacidade de olhar as pessoas com compaixão. Mas nós temos uma dificuldade. Por quê? Porque dentro de nós tem um inquilino que mora aqui e que nós temos que lutar muitas vezes contra ele. Esse inquilino é aquele que não quer fazer o churrasco. É aquele que não quer comemorar de jeito nenhum. Quando aquele fulano de tal, aquela ciclana, nossa, aquela menina, né? Depois de tudo que ela fez, nossa, eu fiquei sabendo que ela falou mal de mim nas costas. Agora chega, amiga. E eu tenho que fingir que eu sou amiga? Não, você não tem que fingir que você é amiga, né? Você tem que agir como se você fosse irmã dela. E é isso aí. E isso tem um custo para nós. Por quê? Porque nós vamos ter que dividir aquilo que era nosso por herança, dividir mais um pedacinho, porque mais uma pessoa chegou, mais um herdeiro agora faz parte da turma. E quem quer dividir? Não é verdade? Você tem 50% da herança, seu irmão tem 50%. Ele foi lá embora, já gastou os 50% dele. Eu fiquei com os meus. Aí ele volta, eu vou ter que dividir de novo. Eu vou ficar só com 25%. Que absurdo isso, não é verdade? Porque nós estamos tratando a família como um meio de ganho. O que eu estou ganhando aqui? Deus, estou fazendo tudo certo. E esse filho, apesar de estar fazendo tudo certo, estava trabalhando na fazenda, executando as suas atividades, desempenhava muito bem sua função, acordava cedo, imagino eu, não falo aqui, né? Mas quando o filho voltou, ele estava lá no campo, estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa na plantação, cuidando dos animais, não é verdade? Ele estava lá, eu estou aqui administrando. Agora eu fico me perguntando, porque ele está fazendo todas as coisas certas e bem feitas, ele é diferente daquele filho pródigo que foi embora e perdeu a vida? Porque muitas vezes a gente analisa o que eu estou fazendo, mas na verdade quem eu sou, a gente acha que dá para tapar e as pessoas não vão enxergar, mas Deus vai enxergar. Então, esse cara era tão individualista quanto o irmão que pediu tudo que queria, foi lá e gastou. Não é verdade? Ele pensava só em si, da mesma maneira que o irmão que foi lá, pegou a herança dele e vazou fora, também pensava só em si. E aqui deixa bem claro para a gente que, na verdade, o pai não estava recebendo só o filho que foi embora e voltou. O pai também recebia aquele filho, que era tão individual quanto o outro, todos os dias. E tudo que ele tinha estava lá para poder repartir com aquele filho também. Isso quer dizer que nós aqui somos todos iguais. E quando vem um irmão, chega aqui na igreja, e às vezes a gente fala dos defeitos dele ou das coisas que ele fez de errado, vou falar um negócio para vocês, a gente não tem nada de diferente dessa pessoa. Nós não somos nem um pouco melhor do que ela. E talvez o nosso conceito de justiça, de porque eu estou fazendo tudo certo, então eu mereço mais do que ele, é um conceito totalmente equivocado. A gente chama de justiça aquele tribunal onde você vai lá e pede aquilo que é de direito seu, não é verdade? Teve uma vez que aconteceu uma história com um amigo nosso, ele é pastor. Ele tinha mudado para São Paulo com a esposa. Eles não tinham filho ainda, não me lembro. Ele tinha um carro muito bom. Eles largaram tudo que eles tinham aqui, mudaram algumas famílias para lá, moravam juntas as famílias no mesmo apartamento, porque eles foram lá para fazer uma plantação de uma igreja na cidade de São Paulo. E nesse processo todo, ele sofreu um acidente de carro lá e não era culpa dele o acidente. O acidente era culpa da outra pessoa. E a outra pessoa era um carro que estava assim, numa Brasília amarela. Não sei exatamente, mas estava assim, num carro bem... Numa brasilhona de feira, sabe? Aquelas que você olha assim, uma Kombi de feira, que você fica até assim, não, como é que está andando isso ainda?
E aí, o que aconteceu? Naquela situação, ele contou que, assim, ele tinha seguro do carro dele, mas quando você bate, você tem que ir lá e pagar um valor para acionar o seguro, para o seguro vir consertar seu carro. Só o valor que ele tinha que acionar o seguro, como é que chama aquilo? A franquia, isso. Só o valor da franquia dava umas 10 Kombi do cara. Não era Kombi, mas assim, para vocês terem noção, tanto que o carro era velho. E aí ficou aquela situação, né? O que é meu por direito é fazer esse homem pagar a franquia. Afinal de contas, ele que bateu no meu carro, ele está errado. No fim das contas, resumindo a história, esse cara pegou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Eu não vou exigir que você pague essa franquia para mim. Não vou. Mas eu vou te pedir um compromisso. E ele convidou o motorista daquele carro que estava errado a ser um irmão. Virou para ele e falou assim, nós vamos pegar esse valor seu dessa franquia, nós vamos parcelar em não sei quantas, várias vezes, e eu quero te convidar a vir fazer parte da minha igreja. E quero te convidar a fazer um compromisso. Para que você, ao invés de vir me dar esse dinheiro, então, você oferta esse dinheiro. Parcelado em muitas vezes. Não vai te onerar. E nós não vamos precisar aqui fazer uma inimizade, criar inimigos. Ele deu dízimo, né? Ele deu 10% aí, ó. Foi até menos. Foi isso que ele falou. Falou assim, nós vamos fazer esse negócio então para você. E naquele momento o irmão ganhou um outro irmão. Porque, de fato, eu me lembro, uma vez eu bati o carro. Uma das vezes, né? Eu bati o carro e eu avancei um pare, bem devagarzinho. Mas a pessoa, né? Avancei o pare, ela bateu, ela capotou umas 2 vezes e ela ainda bateu em outros 2 carros que estavam estacionados. E eu fiquei preocupadíssima, né? Falei assim, meu Deus, porque você vê um carro capotando e ainda ficou de cabeça para baixo, eu falei assim, ai, morreu. E aí bateu aquele negócio assim, eu falei, meu Deus, eu matei uma pessoa, né? E eu saí do carro, sentei na calçada, o Pedro era bebê, estava na cadeirinha, ele começou a chorar, mas eu fiquei tão assim, gente, eu matei, a pessoa estava lá dentro. E foi na esquina de uma escola, muita gente veio, o pessoal foi até lá no carro, porque viu que tinha um bebê chorando e tal. Chegou uma moça, falou assim, tá tudo bem com você? Eu falei assim, ai, a pessoa dentro daquele carro, matei aquele cara, nossa, eu matei, ele está morto. Aí a moça falou assim, não sou eu que estava dentro daquele carro. Nossa, eu olhei aquilo e falei assim, graças a Deus eu não matei ninguém, né? E eu pensando em mim, né? Tipo assim, o cara podia estar lá às vezes morto, ensanguentado, a pessoa, e eu assim, ai meu Deus, o que eu fiz, né? Me senti, tudo bem, foi um sentimento de culpa, é lógico, eu estava errada e a responsabilidade era minha, Mas eu sentei na calçada e eu pensei várias coisas. Tipo assim, essa história vai me perseguir para o resto da vida. Eu não vou conseguir dormir. Né? Eu vou ficar me sentindo... Será que eu vou conseguir voltar a dirigir um carro alguma vez? E é um caminho que a gente pega toda vez, que é perto da casa da minha mãe. E a gente sempre que passa lá, o Júnior fala assim, essa esquina tinha que ter um nome, uma placa aqui, ó, Esquina Marina Genari. Mas assim, eu consigo passar lá de boa e eu dirijo tranquilamente, não ficou trauma nenhum, né? Ficou barato, nós pagamos só a franquia, porque o danos a terceiro passou de 30 mil reais. Então, quem não tem seguro aí, gente, faz seguro. Não sou corretora, não, mas quem sabe um dia isso vai acontecer com você. Pagar 1.000 de franquia é mais barato que pagar 30 mil, né, de conserto. O nosso danos a terceiros era só 50 mil, a apólice que a gente tinha de seguro. O Júnior falou assim, se fosse uma Amarok, não pagava. Eu, ai, meu Deus do céu. Então, toda vez que eu estou perto do Amarok, eu fico mais devagar, né? Mas, enfim, a gente às vezes perde as oportunidades de fazer de uma pessoa o nosso irmão. Porque a gente está muito atento às injustiças que aquela pessoa fez com a gente. Ou fez com alguém que a gente gostava, que a gente conhecia. E a gente acha um absurdo você renunciar à mão daquilo que já é seu para poder dividir com outra pessoa.
E o plano de Deus, que era fazer de Jesus o filho único, agora o filho mais velho de muitos irmãos, ele não é cumprido quando a gente trata uma pessoa com injustiça. E aí a gente, digamos que atrapalha o plano de Deus a ser cumprido, de tornar outras pessoas também irmãs de Jesus. Então, essa é a nossa função, nosso trabalho é isso, agregar mais gente para a família. Mas a gente fica assim, né? Não, aqui tá bom do jeito que tá, né? Aparece alguém, quantas e quantas vezes a gente ouviu gente falando assim, nossa, eu cheguei naquela igreja, ninguém nem veio me cumprimentar, né? Às vezes até isso é uma dificuldade para a gente. Ficar ali na porta e falar, seja bem-vindo e tal. Quando eu já passei até muita gafe também, porque às vezes a gente chega um pouquinho antes do culto começar, já tem gente sentada aqui, eu cumprimento as pessoas, falo assim, é a primeira vez que você vem aqui? A pessoa fala assim, não, deve ser a 8ª. É porque eu sou difícil, eu já fiz com vocês, né? Eles estão rindo. É difícil para mim, é um defeito meu, então tenha paciência. Se eu já te perguntei se é a primeira vez que você veio aqui, estou te perguntando de novo, não é porque eu não estou nem aí. Para mim é complicado mesmo. E às vezes a gente viaja também, ficamos alguns domingos sem vir. Quando vem, eu faço questão de perguntar de novo, né? Apesar de às vezes eu estou passando vergonha, então tenha paciência. Mas às vezes até nisso a gente cria uma dificuldade. De vir e falar um oi, seja bem-vindo, fica à vontade, né? Quer que eu te ajude a arrumar um lugar para você sentar? Qualquer coisa simples desse jeito. Ou, às vezes, alguém que já fez parte daqui e está longe de nós por algum motivo que aconteceu, né? O que custa a gente virar para esse irmão e falar assim, irmão, nós queremos que você faça parte da família de novo, né? Entenda que a família é feita de nós. Não é feito só daquilo que você pode ganhar ou do que eu posso ganhar para mim. É daquilo que a gente pode ganhar para a gente. E a gente agregar essas pessoas de volta na família. Porque o pai, cada vez que um irmão volta para a família, ele fica muito feliz. E ele quer fazer um churrasco. E às vezes a gente acha que porque já está aqui, a gente tem mais direito do que aqueles que vão chegando, se agregando, ou daqueles que fizeram parte e por algum motivo quiseram voltar. A gente acha que a gente tem mais parte nessa família do que neles e trata eles com diferença. Mas isso é injustiça. Por mais que você pense que talvez o justo seria eu ser tratado melhor, porque, afinal de contas, faz quantos anos que eu estou aqui e participo de tudo? Né? E aquele outro acabou de chegar, aquela história, tipo assim, o fulano acabou de chegar, já quer sentar na janelinha e dar palpite no motorista do ônibus. Né? A gente não costuma falar assim de vez em quando? Mas sim, não deixa essa pessoa sentar na janelinha, não. Levanta e deixa ela sentar no seu lugar. Amém? Porque nós somos uma família. Tem uma história no Velho Testamento que é sobre o José, que ele é conhecido como José do Egito, apesar dele não ter nascido no Egito, mas a história dele termina no Egito. E José era o filho, tinha 10 irmãos mais velhos e um irmão mais novo. Esses 10 irmãos mais velhos tinham muita raiva de José, porque ele era o filho favorito. Estava assim, na cara, que ele era o filho preferido do pai. Isso porque o pai apaixonou por uma mulher, era a irmã mais nova, foi lá pedir ela em casamento, aí o pai da moça falou assim, não, então você faz isso, 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 que eu vou te dar minha filha em casamento. Aí ele foi, fez tudo. Aí o pai pegou e falou assim, só que é o seguinte, eu tenho uma filha mais velha, então eu preciso dar ela em casamento primeiro. Ele foi, casou com a filha mais velha e fez um novo acordo com ele. Então faz isso, isso e isso, que aí eu te dou a mais nova, que era quem ele realmente amava. Ele foi, cumpriu o acordo, fez tudo certinho e recebeu a filha mais nova. A filha mais velha não podia, se ela sentava numa cadeira, levantava, ele não podia sentar, que ela ficava grávida, você entendeu? Tipo assim, ela, igual coelho, ela ficava grávida. E teve 10 filhos, e muitas filhas. Mas a filha mais nova, que era Raquel, era estéril. E foram muitos anos tentando ter filhos e nada. E eles clamaram muito a Deus, ela pediu muito a Deus, e Deus fez um milagre e ela teve um filho. Então ele era o filho mais querido, porque ele era um milagre e era o filho da mulher que ele amava de verdade, amava realmente.
E depois dele teve mais um filho. E o que acontecia é que ele aprendeu com o pai dele ser servo de Deus, ser fiel. Ele seguia Deus, obedecia a Deus, entendia aquela palavra. E Deus deu muitos sonhos para ele. Nesses sonhos que ele teve, ele compartilhou o sonho com a família e falou assim: olha, família, Deus me deu um sonho, que a nossa família vai acontecer isso. Um dos sonhos que ele teve é que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Como se ele fosse um rei e todo mundo estava lá para servir ele. A família não teve a capacidade de entender que aquele era um sonho para todos. E acharam que ele estava tendo um sonho individual. E os irmãos ficaram com raiva, né? Falaram: o que você está achando que você é? Que cara metido. Chega aqui depois de nós tudo e ainda fica com essa pose que nós ainda vamos ajoelhar nos seus pés. Então, esses irmãos deram um jeito de sumir com ele e contou para o pai que ele tinha morrido. E o pai passou o resto dos dias da vida dele chorando e muito triste. E eles sumiram, venderam o irmão José como escravo. Mas José, como servo de Deus, falou: se é isso que eu tenho que viver, então eu vou ser o melhor escravo de todos. Então, como ele foi o melhor escravo de todos, o cara que era tipo o chefe de governo lá, viu que ele era muito bom, falou assim: nossa, eu vou te pôr para trabalhar aqui na minha casa. Você vai ser meu primeiro secretário aqui. Ó. E o cara começou a administrar até a casa dele. E a gente vê a primeira vez que Deus honrou a vida de José. Por quê? Porque quando ele foi escravo, ele, ao invés de reclamar e fazer as coisas mal feitas, ele fez bem feito. Porque falou assim: a minha vida é do Senhor, eu faço para ele. Aí a mulher desse homem, lá desse chefe dele, ele chamava Potifar, a esposa de Potifar, achou ele muito bonito, falou: nossa, eu vou cercar o José aqui. Mas José era servo de Deus, obediente ao Senhor, a palavra que tinha até aquele tempo. E aconteceu que ele empurrou ela, falou assim: sai de reto, Satanás, falou assim: estou fora, sai daqui. Virou, foi embora. Ela, muito esperta, em pouquíssimos segundos, falou: vou arrancar a roupa dele aqui, eu vou gritar, e todo mundo vai achar que ele veio aqui e tirou a roupa, que queria vir me pegar e tal. E todo mundo acreditou na história dela. O Potifar, que tinha confiado nele, falou assim: vou te mandar para a cadeia. Como é que você faz isso? Eu te ponho aqui dentro da minha casa, você vai lá e tenta pegar minha mulher? Acreditaram na mentira dele. E ele foi para a cadeia. E ele não maldisse o nome de Deus. Falou assim: eu sou servo do Senhor, filho dele, ele cuida de mim. Então eu vou ser o melhor preso da cadeia. E ele foi o melhor mesmo, que os carcereiros, tinha hora que ia lanchar, falava assim: cuida das coisas aqui, dá uma olhada na galera, se acontecer alguma coisa, depois você fala para a gente. E lá dentro ele conheceu 2 homens, e esses homens tiveram um sonho, ficaram sem entender. José foi e interpretou o sonho desses 2 amigos de cela dele, e aconteceu do jeitinho que ele tinha falado. E quando aconteceu, ele falou para um deles que ia trabalhar para o faraó, o rei. Falou: a hora que você chegar lá no faraó, fala para ele que você conheceu um homem, servo de Deus, que estava aqui dentro, que ele interpretou os sonhos e que aconteceu daquele jeito. O cara, quando chegou, voltou a trabalhar lá no palácio, não lembrou. Ou não falou, não sei, a palavra de Deus não fala que ele não lembrou, mas ele não falou nada. Depois de um tempo, o faraó teve um sonho. Ele teve vários sonhos. Um dos sonhos era que tinha 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e as magras vinham e engoliam as gordas. E o faraó falou assim: nossa, procura aí na cidade quem interpreta meu sonho. Procura aí na cidade quem é que vai trazer a revelação do que esse sonho significa. E vieram muitos, magos e, sei lá, e cigano e cartomante, veio gente de todo jeito, ninguém conseguia entender. Aí o cara, que era o copeiro, o garçom, falou assim: olha, eu conheci um cara quando eu estive preso, e ele interpretou meu sonho e aconteceu do jeitinho que ele era. Falou com muito temor para o faraó, porque não é qualquer pessoa que chega e conversa com o rei, Aí mandou chama ele então aqui. E aí José foi e interpretou o sonho, falou: vamos ter 7 anos de muita abundância, mas depois vamos ter 7 anos de muita miséria. Então, o que eu quero falar aqui é que
Vamos aproveitar esses 7 anos de muita abundância e guardar tudo que a gente pode. Tudo que a gente produzir, a gente consome um tanto e uma parte a gente vai guardar. Para quando esses 7 anos de miséria chegarem, a gente não vai passar fome, não vai passar frio, não vai passar sede, não vai faltar lugar para morar, não vai faltar roupa para vestir. Então, o faraó fez dele o governador. De novo, Deus honrando a vida dele. E aí, quando ele foi o governador, passaram 7 anos de abundância, eles fizeram daquele jeito, guardaram uma parte das coisas. Quando vieram 7 anos de miséria, a história de que lá no Egito tinha coisa guardada se espalhou por toda, mais do que a região, por todos os, não eram países, né, mas todas as nações lá em volta ficaram sabendo. E chegou a notícia lá na família que era de José. O pai já estava velhinho, estava lá os 10 irmãos mais velhos, o irmão mais novo, Benjamim. Eles falaram assim, vamos lá no Egito, porque lá ficamos sabendo que tem coisa, lá a gente busca comida para a gente, resolve o nosso problema. Eles foram, entre idas e vindas, que José fez um jeito para poder vir todo mundo ficar lá, tal. Por fim, aconteceu o quê? Estavam todos lá e eles não reconheceram José. Até porque os irmãos, primeiro o pai achou que ele estava morto, então nunca ia pensar que ia ver ele de novo, não é verdade? E os irmãos venderam ele como escravo, nunca imaginaram que ele ia ser o governador do Egito. Então eles não reconheceram o irmão dele, José, né? Mas José reconheceu os seus irmãos. E a justiça seria qual, às vezes? Pegar e falar assim, depois de tudo que vocês fizeram comigo, eu não vou dar nada para vocês. Vocês podem voltar lá de onde vocês vieram, que era a terra que se chamou Israel depois, e não vai levar nada para vocês comer. Pode morrer de fome. Não é assim? Dá vontade, né? Eu sinto essa vontade. Né? De olhar e falar assim, ai, agora você vai ver. Né? Até cerro o dente assim no outro. Eu sou assim, às vezes, muitas. Mas não, José olhou para eles e falou assim, ó, vocês não estão me reconhecendo? Sou eu. E o pai dele, admirado, e os irmãos, assustados, né? Porque provavelmente os irmãos, de certo, pensaram, né? Nossa, o que ele vai fazer com a gente agora? Agora, a vaca foi para o brejo, né? E o pai, o que deve ter pensado na cabeça dele? Uai, mas ele não estava morto? Meus filhos falaram que ele estava morto, meus filhos mentiram, o que é isso que está acontecendo? Né? Mas aquela situação toda terminou da forma mais justa que poderia. José pegou e falou assim, vocês são minha família, e agregou eles, e tratou todos muito bem. E o pai ficou alegre, que até aquele dia tinha passado os dias da vida dele chorando, muito tristes. O pai se alegrou. E aqueles irmãos que foram muito injustos com José, se tornaram irmãos e uma família de novo. Não é verdade? Então eu queria trazer essa consciência. O pai, ele olha para a gente com paixão. E nós? Às vezes olhamos para as pessoas que podem ter cometido uma injustiça e conseguimos olhar para elas com paixão? E fazer com que elas se agreguem a essa família e se tornem nossos irmãos também? A gente vive num mundo que é muito difícil fazer as pessoas se tornarem nossos irmãos. Né? E o mundo nos ensina a maltratar essas pessoas mesmo, não é verdade? O mundo que eu quero falar, assim, as coisas que são ensinadas que não estão na palavra de Deus, né? A gente vê o próprio direito, né? O cara bateu em você. Mas ele não tem dinheiro para pagar a sua franquia, então você vai lá e entra com uma ação. E quando eu era advogada, isso era uma luta para mim, né? Porque eu ficava pensando assim, nossa, será que não dá para nós conversar aqui e ver se... Isso era uma luta para mim. Eu me lembro que uma vez, na faculdade, tinha um atendimento gratuito para pessoas de pouca renda. Chegou uma mulher e contou a história que o pai dele foi casado... a mãe morreu, teve muitos filhos, e ele foi, casou-se, juntou com uma outra mulher. Essa outra mulher, de muita má fé,
conseguiu, assim, fazer com que ele pegasse os bens e colocasse no nome dela, deixando os filhos sem nada. Bom, no direito é proibido você, se você tem herdeiro, você não pode pegar tudo que você tem por nome de outra pessoa, tem uma maneira de resolver, mas um tanto você pode. E aí aquela mulher trouxe tudo tal, eu falei assim, olha, o que o seu pai colocou no nome dela, pela lei, está certo. E ela falava assim, mas não é possível, não é possível. Porque o que aquela mulher estava fazendo? Ela fazia assim, ó, ela sabia que tinha certas coisas que ela não podia pôr no nome dela. Então, ela fazia o homem vender para poder pegar o dinheiro. Porque vender não tem problema nenhum. Ele está vivo, ele é o dono, se ele quiser vender, ele vende. E aquela mulher assim, chorava com uma criança deficiente, tinha uma irmã também que era Down, e aquela situação toda. E eu falava assim, é uma injustiça. Porque a hora que esse pai morrer, essa nova esposa dele deu um jeito de pegar tudo para ela e os filhos não vão ficar com nada, né? E aquilo assim me queimava o coração. E eu lembro que eu virei para ela e falei assim, não, só aguarda só um momento, então que eu vou ali ver como é que fica e já volto. E eu fui ao banheiro e chorei lá na faculdade, porque eu falei assim, não é possível que alguém faz isso, né? Dava vontade de falar assim, nossa, olha. E uma criança que tem uma deficiência demanda mais da família, né? É diferente. Você gasta mais, você precisa de mais recursos, de mais coisas. E eu ficava assim, nossa, mas Deus, o que faz? Eu não tinha nada para fazer. Pela justiça dos homens, não tinha nada que fazer. Não tinha nada de errado naquilo. Mas era errado. Era errado. Não é verdade? Então, aquilo que a justiça às vezes fala que é certo, talvez não é certo. E aquilo que às vezes fala que é errado, a gente talvez não precisa punir a pessoa. Porque a gente evita um atrito com a pessoa e, no lugar disso, a gente torna aquela pessoa nosso irmão. Né? Então, que a gente possa olhar com compaixão uns para os outros. Aqueles que erram com a gente, aqueles que, por vezes, a gente olha e fala assim, nossa, mas está sendo injusto comigo. Mas que a gente possa olhar com compaixão e ter alegria, assim como o Pai recebe essas pessoas com alegria. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Eu quero te louvar, adorar o seu nome, porque o Senhor é bom, Deus. O Senhor é bom, o seu amor é imenso, é infinito. O seu amor não está condicionado ao nosso acerto, ó Deus. Seu amor é incondicional. O Senhor nos ama do jeito que nós somos, com os nossos erros e os nossos defeitos, ó Pai. O Senhor nos aceitou e nos agregou à sua família e fez de nós mais um filho. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que agora com essa consciência de que nós somos filhos do Senhor, ó Deus, nós possamos tratar uns aos outros como irmãos, ó Pai. Que a gente possa trazer os nossos irmãos para essa família também. E que aquilo que a gente tem, a gente possa repartir com esses irmãos também, ó Deus. Porque, ó Deus, por mais que a gente possa ter uma sensação do que aquilo que é meu está diminuindo, ó Pai. Mas que o Senhor venha criar uma consciência, ó Deus, que tudo é nosso. Então ninguém fica com menos quando a gente divide. Porque tudo é nosso. Tudo é para o nosso usufruto, Senhor. Que a gente possa ter compaixão uns pelos outros e possa saber dividir, compartilhar, repartir, ó Deus, aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Que a gente não retenha para nós, ó Deus. Aquele que retém, ó Deus, transforma o que o Senhor deu em maldição, em veneno, ó Deus. Mas aquele que compartilha, ó Deus, transforma aquilo que o Senhor nos deu em bênção, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê consciência que somos família, ó Deus. E que se houve algum irmão entre nós que errou, que foi injusto, que fez alguma coisa muito errada, ó Deus, que a gente possa ter um coração pronto para perdoar e disposto para festejar, ó Deus, com esse irmão. Em nome de Jesus, ó Deus, transforma a nossa consciência, enche o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, é isso.